Jornal Gazeta Norte Mineira. Oferecimento Maximin Clube. O máximo prazer nos mínimos detalhes. E Net Fácil. Viva Conectado. Olá, está no ar mais uma edição do Jornal Gazeta Norte Mineira e agora você confere a nossa edição de sábado. Não saia daí. Começamos esta edição falando sobre um caso de uma mulher que é presa com 20 barras de maconha em ônibus. Isso aconteceu na rodoviária de Janaúba. Uma jovem foi presa na sexta-feira transportando 20 barras de maconha em um ônibus abordado na rodoviária de Janaúba, aqui no norte de Minas. De acordo com a Polícia Militar, a abordagem foi motivada por uma denúncia anônima. Durante a ação, a suspeita admitiu ser dona da mochila rosa, mas negou saber o conteúdo de outras 2 mochilas pretas e a droga foi encontrada nessas mochilas. Aos policiais, ela apresentou versões contraditórias e disse apenas que havia recebido os materiais de um homem. Segundo a PM, ela confessou que passou por Montes Claros e tinha como destino a cidade de Petrolina, em Pernambuco. A ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil. Seguimos agora com mais notícias e olha só, a Polícia Militar apreendeu cerca de 1.000 pedras de crack escondidas em um buraco cavado em um altivago na região de Pintópolis. E, de acordo com a polícia, a ação começou após um homem já denunciado por tráfico e porte ilegal de arma ser visto com um volume suspeito na cintura. Ele fugiu para uma casa ao ser abordado, mas nada foi encontrado com ele. Após denúncias, os militares localizaram drogas em uma sacola e no lote vizinho. O suspeito ainda não foi preso. E olha só, sobrinho é procurado após matar o tio a facadas por disputa de herança em Porteirinha. A Polícia Militar realiza buscas para localizar um jovem de 28 anos acusado de matar o próprio tio, Clarindo Alexander Lima, de 43 anos, na zona rural de Porteirinha, aqui no norte de Minas. O crime ocorreu na tarde de quinta-feira em um povoado. Segundo testemunhas, tio e sobrinho discutiram por causa de uma disputa envolvendo herança. Durante o desentendimento, o rapaz desferiu 2 golpes de faca contra a vítima, atingindo o tórax e o pescoço. Clarindo morreu ainda no local. O corpo foi encaminhado para o IML de Janaúba e a Polícia Civil deve instaurar inquérito para apurar este caso. E vamos agora para um rápido intervalo e na volta vamos falar sobre saúde para as crianças. Estamos de volta e a gente começa agora com uma boa notícia para a saúde das crianças mineiras. Minas Gerais ampliou neste mês de abril o teste do pezinho para a detecção de até 60 doenças. A nova fase do exame foi apresentada pelo governador Romeu Zema na quarta-feira, ao lado do secretário de Saúde, Fábio Bacheretti, e do secretário de Governo, Marcelo Aro. O exame é feito nos primeiros dias de vida do bebê e detecta doenças raras de origem metabólica, genética e infecciosa. O projeto de triagem neonatal existe em Minas desde 1994 e é coordenado pela Secretaria de Estado de Saúde. Uma felicidade muito grande estarmos aqui anunciando que Minas Gerais é o primeiro estado do Brasil a fazer o teste do pezinho expandido. Deveria ser o último pelas dificuldades que nós temos. O estado com o maior número de municípios, um estado ainda em dificuldades financeiras, mas nós estamos aqui entregando hoje esse compromisso que eu assumi em dezembro, com investimentos de 64 milhões de reais, com um convênio com a UFMG, que realiza os testes laboratoriais, e é um avanço muito expressivo. Muitas crianças com esse teste vão ter a sua doença detectada e evitar o agravamento de sequelas ou até mesmo ficar sem sequelas. E além disso, estamos expandindo o tratamento dessas doenças para todas as regiões do estado. Nenhuma criança que tiver
alguma doença detectada, precisará deslocar até Belo Horizonte. Tudo será feito regionalmente. Os equipamentos que o NUPAD tem, ele conseguiu fazer uma expansão maior no ano passado, mas precisou adquirir novos equipamentos, insumos para esse finalzinho. O recurso o governador já aportou desde o início e agora, desde abril, nós cobrimos as 60 doenças, mas é uma adaptação necessária do laboratório, porque são equipamentos e insumos diferentes, mas nesse histórico que nós tivemos, a gente consegue cumprir, assim, até, eu falo que a maioria dos estados não passaram de 12 doenças, nós já estamos chegando a 60, e isso é um mérito do nosso planejamento, mas em especial da UFMG e no NUPAD, porque sem eles nós não conseguiríamos fazer. Nós tivemos essa audácia, né, essa coragem de fazê-lo. Quando a gente fala desse valor que vai chegar a quase 200 milhões, é que a cada momento do diagnóstico, as crianças, por exemplo, das doenças que precisam de eles receberem fórmulas nutricionais, elas continuam recebendo fórmulas e a quantidade vai aumentando quando as crianças vão crescendo e novas crianças vão tendo diagnóstico. Então esse é um crescimento que vai acontecendo no tempo. Então, além de todo o processo, como o Marcelo falou, a gente garantir o diagnóstico, temos que garantir que o NUPAD vai fazê-lo agora, a dispensação dessas fórmulas e dos medicamentos, que muitas vezes são manipulados, né, das fórmulas manipuladas. Então, a política pública pactuada é algo que, mesmo com a nossa saída, falo de mim, falo do governador, falo do Marcelo, ela está pactuada com os municípios, ou seja, na nossa LOA, no nosso orçamento anual, tem um recurso garantido para essa política. Obviamente, podemos ser aqueles que tirem essa política, acabem com ela, mas duvido muito, porque é uma política, como o Marcelo falou, que salva a vida. E vamos agora para um rápido intervalo e na volta vamos falar sobre agropecuária e também agronegócio. Estamos de volta e agora vamos falar sobre agronegócio e agropecuária. E vamos agora direto com a EPAMIG, empresa de pesquisa agropecuária de Minas Gerais, que vai avaliar alternativas para reduzir a emissão de metano na pecuária bovina. O estudo busca mitigar o efeito estufa, contribuindo para a sustentabilidade do setor e a preservação ambiental. O metano é um gás de efeito estufa com impacto significativo no aquecimento global e a pesquisa visa encontrar soluções para minimizar suas emissões nas práticas agropecuárias. Tecnologias para reduzir a emissão de gás metano pelos bovinos. Esse é o principal objetivo do projeto que está sendo preparado pela EPAMIG, a empresa de pesquisa agropecuária de Minas Gerais. O estudo vai auxiliar o governo de Minas no cumprimento das metas estabelecidas no Plano Estadual de Ação Climática, para neutralizar as emissões líquidas de carbono até 2050. Em relação à pecuária, a meta é reduzir a emissão de metano em 36% até 2030 na comparação com a década anterior. O aquecimento global é o somatório da emissão de diversos gases de efeito estufa, emitidos por diferentes setores produtivos. Uso de combustível fóssil, como o petróleo e desmatamento. A pecuária também é um segmento muito cobrado por conta da emissão do metano, um dos principais gases responsáveis pelo aquecimento global. Ele é produzido dentro do rúmen do bovino, que é uma das 4 partes do estômago do animal. A maior parte desse gás é expelida pelo arroto e uma parte menor pelo pum do animal. Minas Gerais tem o 4º maior rebanho bovino do país e lidera a produção de leite, respondendo por 27% da produção nacional. O inventário de emissões e remoções de gases de efeito estufa, elaborado pela Fundação Estadual de Meio Ambiente, a FEAM, mostra que a pecuária bovina contribui com cerca de 70% das emissões do setor agropecuário. Daí, a importância da implementação de ações para uma pecuária neutra. O projeto da EPAMIG vai apresentar as alternativas para reduzir a emissão do metano entérico, resultado do processo digestivo, em bovinos de leite. Então, em função da dieta e de outras características, pode haver um aumento ou redução dessa produção de metano no organismo do animal, né? E ele precisa eliminar esse metano. Então, a nossa ideia
é buscar alternativas para reduzir essa emissão de gás metano por meio de dietas, por meio de alternativas alimentares, tais como oleaginosas, leguminosas, produtos que estão disponíveis no mercado. O primeiro ensaio que a gente vai realizar vai ser aqui no Campo Experimental Getúlio Vargas, utilizando as novilhas de leiteiros que estão na fase inicial de lactação. A ideia é a gente testar diferentes produtos para avaliar a eficiência alimentar desses animais e quanto que cada dieta está fazendo o animal emitir de metano. No dia 28 de abril, a EPAMIG também inaugurou novas estruturas no Campo Experimental Getúlio Vargas, voltadas para a eficiência alimentar bovina e para o desenvolvimento de pesquisas em biotecnologia vegetal. O campo também será estrutura importante no avanço das pesquisas para a redução de emissão de gases de efeito estufa na pecuária. E olha só, para finalizar esta edição especial de sábado, vamos agora trazer uma receita especial para você preparar aí neste final de semana. A receita do calzone em diferentes sabores para se deliciar. Uma opção perfeita para variar nas refeições com recheios de sua preferência, como por exemplo queijo, presunto, frango ou até mesmo vegetais. Aproveite essa explosão de sabores e confira aí a seguir. Fazer um calzone. Nós vamos usar farinha de trigo, azeite, fermento, sal, um toquinho de açúcar com 2-3 gramas de fermento apenas. Açúcar também um pouquinho, não precisa de exagero. Aqui nós vamos misturar essa farinha nesse fermento e nesse açúcar. E nós vamos entrar aqui agora com água pouco a pouco. Faço um buraquinho no meio da minha farinha, que a gente brinca, chama de vulcão, e vamos jogando a minha farinha como uma massa de cimento. E vou começar a amassar essa massa minha aqui. Vou começar a sovar ela em cima da bancada. E esse é o momento de eu colocar azeite. Azeitar a minha massa. Quando eu terminar de bater essa massa, o ideal é que eu deixe essa massa por 5 minutos descansar. Vou dividir essa massa, então, em 3 partes. Nós vamos pegar as partes dela e jogar para dentro. Puxei a pontinha para dentro e depois vou juntar e vou costurar. Vou molhar a minha mão no azeite e vou untar as minhas bolinhas. E vou levar à geladeira por 12 horas. Nós vamos fazer um calzone de frango com cogumelos. Então eu tenho aqui uma sobrecoxa, nós vamos tirar a pele dela e vamos retirar o osso dela. Vou usar, sal, páprica, cúrcuma, cominho e pimenta do reino. Vou misturar aqui. Nós estamos usando um cogumelo portobello. Ele está fatiado, um cogumelo in natura. Eu vou usar aqui o azeite com um pouco de manteiga. Vou colocar o alho. Notou que eu não coloquei o alho no frango. Eu estou colocando o alho à parte. Então a gente vai dourar esse alho agora. Olha só, nós colocamos um frango aqui, então nós refogamos o frango. Assim que o frango ficou refogado, tostadinho, bonitinho, nós colocamos o cogumelo e estamos agora refogando o cogumelo. E para finalizar, eu peguei um pouquinho, uma colher de salsinha, só para dar uma cor, para ficar vistoso e bonito. E nós estamos agora terminando aqui o meu refogado de cogumelo. Essa é a massa que a gente fez e colocou no potinho. Depois de 12 horas, nós retiramos ela da geladeira e deixamos ela fermentar.
e vou esfarinhar ela agora. Só que eu não vou usar farinha de trigo, nesse caso eu uso semolina. Então eu tenho aqui tomate sweet, né, aquele tomatinho cereja, e cebola roxa. Uma dica para cebola roxa é cortar a cebola roxa em água gelada, vai tirar a acidez da cebola. Nós vamos colocar um pouquinho de pimenta do reino, vamos pegar essa cebola, misturar aqui nesse tomate, ó, e vamos colocar aqui um pouco de vinagre balsâmico. Nosso recheio, ele tá pronto. Minha massa tá aqui, vou jogar a farinha sobre ela, coloco ela na mesa e vou abrir ela. Nós vamos usar o queijo mussarela. Nós vamos colocar o nosso recheio de carne de frango com cogumelos e vamos colocar o tomate com cebola e vinagre balsâmico. Vou pegar a minha parte aqui, ó, e cobrir, ó, cobri. Fiz como se fosse um pastelão. Peguei aqui a pontinha, puxei, apertei, ó, seguro com o dedo, puxo, aperto. Vamos colocar agora o nosso molho por cima. Vamos colocar mais um pouquinho de queijo por cima disso aqui. Que delícia, hein? Agradecemos a Emater pelo conteúdo incrível que valoriza ainda mais as tradições e sabores de Minas Gerais. E com isso, chegamos ao fim de mais uma edição do Jornal Gazeta Norte Mineira. E para mais informações e principais notícias da nossa região, acesse o nosso portal gazetanm.com.br. Lá você confere também o nosso diário de notícias, sempre atualizado com os fatos mais relevantes. Desejamos a todos um excelente final de semana e até a próxima! Jornal Gazeta Norte Mineira. Oferecimento Maximin Clube. O máximo prazer nos mínimos detalhes. E Net Fácil. Viva Conectado.